É em nós, como pessoas, que Deus se revela. Aquele que em vós começou a boa obra, completá-la-á no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1 versículo 6. Dizer Jesus Cristo é o mesmo que dizer o Messias de Jeová. Cristo é o Messias. Isto não irá chocá-los porque vocês já veem, talvez todos vocês, há um bom tempo. Certamente seria um choque para o mundo exterior saber quem é o Messias. Mas estou lhe contando por experiência própria Reis. Somos informados nas Escrituras. Ele é o Filho de Deus. Atos 9 versículo 20. Estou lhe dizendo esta noite quem realmente é o Filho de Deus, e você nunca encontrará outro filho na eternidade, não na eternidade. Você e eu fomos ensinados como cristãos que Jesus Cristo é diferente, é algo totalmente diferente daquele do Antigo Testamento. No entanto, ele é levado a dizer: Eu vim para cumprir as Escrituras. Mateus 5 versículo 17. É necessário que a Escritura se cumpra em mim. Lucas 22 versículo 37. Então, começando por Moisés, e pela lei, e pelos profetas, e pelos salmos, interpretou-lhes o que lhe dizia a respeito em todas as Escrituras. Lucas 24 versículo 27. Ele veio apenas para fazer a vontade de Deus. Agora, no Salmo 40 somos informados: Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus. Tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40 versículo 8. Este é o Salmo de Davi. É o Salmo 40. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus. No capítulo 13 do livro dos Atos, do mesmo autor que nos deu o livro de Lucas, somos informados, e isto é o Senhor falando: Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração que fará toda a minha vontade. Atos 13, versículo 22, confirmando o Salmo 40, que é o Salmo de Davi. Tenho prazer em fazer a tua vontade. Bem, estou lhe dizendo por experiência própria que o dia está chegando, e espero que seja no presente imediato, em que você será libertado. Você só será libertado quando encontrar David. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. João 8 versículo 36. Bem, quem é você? Você é Deus Pai. Isso é quem você é. Você desceu e se tornou homem, mas antes de você descer e se tornar homem, você preparou um caminho para o seu eu retornar, e apenas o seu filho, que é o resultado de suas experiências na idade adulta. O resultado é Davi, e quando você vê o resultado de suas experiências, e sabe então, como a memória retornando, quem você é liberto como nos é dito no livro de Samuel. Ele prometeu colocar o pai daquele que destrói o inimigo de Israel, para liberte esse pai. Então ele perguntou. Mas quem perguntou? O rei. Mas o rei estava louco, seu nome era Saulo. Ele nem conseguia se lembrar de que conheceu o rapaz e conheceu o pai do rapaz anterior. Aqui no capítulo 16, ele pediu ao pai do rapaz que deixasse o rapaz servi-lo. No capítulo 17 ele pergunta: De quem você é filho, jovem? Pergunte de quem é o filho, de quem é o rapaz. Ninguém sabe, porque Saulo é um louco, assim como nós. Você não está confinado em alguma instituição, mas se você perdeu a memória de quem você é, você está louco. Você está sofrendo de amnésia. E neste caso, embora não sejamos violentos, sofremos de amnésia total, porque não conhecemos o nosso único filho. Esse único filho é Davi, nomeado no Novo Testamento como Jesus Cristo, que é o Messias de Jeová. E Davi é o Messias. Levanta-te, unge-o, porque este é ele. E então o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi daquele momento em diante. E Samuel 16 versículo 12, 13.
Ele nunca perdeu uma batalha, porque o Espírito do Senhor estava com ele. Mas para encontrar Davi, o que mais vale a pena neste mundo? Talvez esta noite você possa usar, e quem não pode usar, uma fortuna? Qualquer um de nós esta noite precisa de uma quantia extra de dinheiro, não importa qual seja. Se eu tivesse milhões esta noite, ainda poderia usar mais alguns. Se você tivesse apenas alguns milhares, poderia usar mais alguns milhares. Todos podem usá-lo. Mas o que é isso, comparado com a descoberta do Filho? Se o Filho vos liberta, verdadeiramente sois livres, como vos diz o capítulo 8 de João. Se o Filho, e o homem está procurando o Filho e é complacente, ele está satisfeito, porque foi ensinado a acreditar que alguém chamado Jesus Cristo, nascido há 2000 anos, é o Filho. Ele aceitou isso completamente, ele acredita nisso e pensa que isso o libertará. Na eternidade isso não o libertará. Você deve encontrar, no Espírito, Davi, e Davi, com esse Espírito, vai chamá-lo de Pai. E quando ele te chama de Pai, toda a sua memória retorna. E isso é o despertar de Deus. Você levanta da sepultura primeiro e ainda não conhece o Filho. Você nasceu do alto, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1 versículo 13, nascido do seu eu. Você saiu sozinho. No entanto, você não é livre, não até encontrar o Filho. E quando você o encontra, isso lhe é contado em forma de parábola. Pois este teu irmão estava morto e está vivo, ele estava perdido e foi encontrado. Lucas 15 versículo 32. E quem reclamou nunca saiu de casa. Ele permaneceu na terra da inocência, ele nunca entrou no mundo da experiência. Você entrou no mundo da experiência, e tendo passado por todos os fogos deste mundo, você sai como Deus Pai. Para ser pai é preciso que haja um filho, e o filho, posso te contar, é Davi. Direi 1000 vezes, não há outro filho. Deus e seu filho é o drama deste mundo. Você, dormindo profundamente completamente alheio a quem você é, sofrendo de amnésia total, apenas uma coisa neste mundo pode trazer de volta sua memória, e essa coisa é a descoberta de Davi. E quando você o encontra, de repente a memória retorna e tudo se desenrola dentro de você. E foi você quem concebeu a peça e não fingiu ser homem. Você realmente se tornou como nós somos, para que possamos ser como você é. Então você se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Mas preparou o caminho para o seu retorno à sua própria divindade. Agora nos é dito: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mateus 5 versículo 48. A palavra perfeito é telos, que significa o fim. Chega no clímax. Significa reproduzir fielmente o original. Bem, Deus é o original. Ele desce a este mundo e no homem reproduz-se fielmente no homem. E então ele acorda tendo-o reproduzido, para que seu Filho no princípio o reconheça e traga de volta ao seu ser eterno todos nós. Então todos acordarão. Não consigo conceber o fracasso. Não consigo conceber que alguém fale neste mundo, porque Deus Pai está nele. Mesmo que ele morra ainda criança, ele respirou uma vez. Essa respiração era Deus. Nada é impossível para Deus. Lucas 1 versículo 37. A besta mais horrível que andou pela face desta terra na forma de homem não pode deixar de acordar. Eu não me importo com o que ele é. Cada ser neste mundo, homem e mulher, despertará, e quando despertam é porque o Filho aparece. Ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho e qualquer pessoa a quem o Filho decida revelá-lo. Mateus 11 versículo 27 e Lucas 10 versículo 22.
Assim, na plenitude dos tempos, ele envia seu Filho aos nossos corações clamando Pai. E então, naquele momento, o Filho aparece. Ele sempre esteve dentro de nós. Toda a vasta coisa acontece dentro da cabeça imortal do homem. Assim, quando você partir, tendo encontrado o Filho, você fará parte dos observadores, vigiando cada pessoa no mundo, e eles são todos seus irmãos. E você saberá disso. O que parece ser, para aqueles a quem parece ser, e produz as mais terríveis consequências para aqueles a quem parece ser, até mesmo de tormentos, desespero, morte eterna, mas a divina misericórdia intervém e redime o homem num único corpo chamado Jesus. William Blake, de Jerusalém. E Jesus é Jeová. Jesus é a palavra que significa Jeová. Cristo é Messias, o Filho. Portanto, Jesus Cristo é simplesmente o Messias de Jeová. Esse Messias é Davi. Jesus é o Senhor Deus Jeová. Seu filho, se ele é pai, ele tem um filho, e o filho é Davi. Não há outro filho. Então Davi no Espírito o chama de meu pai. Mateus 22 versículo 43, minha rocha, a rocha da minha salvação. Salmo 89 versículo 26, ele o chama de meu Deus. Portanto, Jesus é o homem que nasceu do alto, e o homem nascido do alto é Jeová. Ele é Deus Pai, e se ele é Pai, deve haver um filho. Onde está meu filho? Então vem o filho, e ele é Davi, e David traz de volta sua memória, e você é libertado. Pois, se o filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Este é o grande mistério da fé cristã. É um mistério que não deve ser mantido em segredo, mas tem um caráter misterioso. A erudição não é suficiente para compreender o mistério das Escrituras. Na verdade, quando Paulo estabelece a oitava posição no reino dos céus, ele coloca os sábios, no último nível. As pessoas entendem completamente mal o que significa ser alguém que fala em muitas línguas. Esse é o estudioso. Não tem nada a ver com toda essa bobagem em que as pessoas entram em transe e depois falam, trazendo saliva para a boca, não tem nada a ver com isso. Ele menciona 8 divisões, e você lê isso no capítulo 12 de 1 Coríntios, Coríntios 12 versículo 810. O primeiro é o apóstolo, esse é sempre o primeiro. Depois o profeta, depois o professor, depois o milagreiro, depois o curador, depois o ajudante, depois o administrador e depois aqueles que falam em diversas línguas, o estudioso que pegará nossos roteiros, ano após ano, os trará de volta à sua posição original, porque os homens invariavelmente interferem neles. Mais no passado do que hoje, porque hoje temos impressão e podemos definir um tipo e reproduzir algo indefinidamente. Mas no passado, talvez até meados do século XV, tudo era roteiro, tudo foi copiado. Bem, um homem não poderia pegar esses volumes e copiá-los com precisão, então ele não apenas copiou errado, mas também inseriu sua própria opinião. Assim, os estudiosos que compreenderam o vasto contexto da linguagem poderiam pegá-los e trazê-los de volta à sua forma aparentemente original. No entanto, eles são os últimos nas fileiras do céu. O primeiro é o apóstolo. Bem, quem é o apóstolo? Aquele que é chamado e enviado. Esse é o apóstolo. Você é chamado à presença do Senhor ressuscitado. Você responde às perguntas que ele lhe faz, o que é o mais elevado de todos, está acima de todas as categorias, pois o amor é o maior de todos. Você poderia ser o apóstolo, você poderia ser o profeta, você poderia ser qualquer um dos mencionados nas 8 categorias, assim como temos no governo. Você desce da cabeça até o mais baixo. No exército, começamos com o general até o soldado. Nós temos isso no mundo social.
Mas acima de todas essas categorias está o amor. E assim, cada um dia, será abraçado pelo um só corpo, um único Espírito. O único Senhor. O único Deus e Pai de todos, e esse ser é amor. Assim, todos serão iguais, independentemente do papel que desempenhamos no mundo. Portanto, não deixe ninguém puxar sua posição para você. Então ele foi enviado. Bem, está tudo bem, ele é enviado, e talvez ele seja um profeta, e talvez ele seja um curador, e talvez ele possa fazer milagres, mas não deixe ninguém puxar qualquer posição para você, porque eventualmente você fará parte do corpo de Deus, e o corpo imortal do corpo é amor. Todos serão então membros do corpo de Deus. Um só corpo, um só Espírito. O único Senhor. Um só Deus e Pai de todos. Portanto, não deixe ninguém puxar sua posição para você. Fui chamado e fui enviado. Eu sou um apóstolo. Fiquei na presença do Senhor ressuscitado, e ele me pediu para nomear a maior coisa do mundo, e respondi com as palavras de Paulo. Fé, esperança e amor, estes três, mas o maior deles é o amor. E Coríntios 13 versículo 15. Com isso, ele me abraçou, e nossos corpos se fundiram e nos tornamos um só corpo sem perda de identidade. Eu não fui absorvido por alguma alma do mundo. Eu era um com aquele corpo de amor, um com aquele Espírito, um com aquele Deus e Pai de todos, mas sem perda de identidade. Então fui enviado. Ser chamado é ser enviado. Mas o importante foi o abraço do amor, pois ele está acima de todas as categorias do mundo. Então aqui está chegando o dia, e espero que seja logo para todos aqui, em que vocês encontrarão o Filho, e quando você o encontrar, ele é Davi, Davi de fama bíblica, o Davi mencionado no livro de Samuel e no livro de Crônicas, o Davi dos Salmos, esse é o Davi de quem falo, aquele que poderia dizer: Eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2 versículo 7. Este é o Davi de quem falo, e ele é o Filho de Deus, e Jesus Cristo, Jesus é Jeová, e Cristo significa Messias. Esse é o ungido. E quem foi ungido? Não foi Davi? Levante-se e unja-o. Esse é ele. E daquele momento em diante o Espírito do Senhor desceu sobre ele e o possuiu, e ele não perdeu nenhuma batalha, pois o Espírito de Deus foi com ele. Então este é o nosso destino. Você e eu estamos destinados a despertar como o ser que realmente somos. Agora, a palavra chamada perfeito é telos. Significa simplesmente o fim, o clímax, sempre chega no final. E você estará dizendo estas palavras: Terminei a obra que me deste para fazer. Agora devolva-me agora a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17 versículo 4, 5. Isso é o que você vai dizer. Você está apenas pedindo o retorno daquilo que abriu mão para descer ao mundo da morte. Terminei a obra, é isso que significa a palavra telos. Terminá-la, realizá-la, e tendo terminado, peço apenas a devolução do que era meu antes que o mundo existisse. E glória significa o próprio Deus. Glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o que alguém poderia pedir que fosse comparável à descoberta do Filho que traz de volta a sua memória? Bem, todos nós estamos sofrendo de amnésia. Se eu pudesse lembrar que eu sou o Pai. E lá, como Pai, há um Filho, e encontrar o Filho que eu poderia de alguma forma me chamar e depois trazer de volta a minha memória. E ele faz. Ele te chama e sua memória retorna, e aqui está você diante de seu próprio filho, seu único filho, e então você sabe exatamente quem você é.
E você sabe como fez isso? Antes que o mundo existisse, você preparou o caminho para o seu eu retornar. E ele, seu filho, fez tudo o que você quis que ele fizesse. E agora você não deixaria a alma dele no inferno. Você o redime e o traz de volta. E você e seu filho voltam. Agora o filho é a soma total de todas as experiências da humanidade, fundidas num único todo e projetadas, personificadas, e surge como Davi. E esse é Davi. Você não pode culpar ninguém por não aceitar completamente os falsos conceitos que demos ao mundo ao ensinarmos as Escrituras. Aqueles que estão fundamentados no Antigo Testamento, você não pode culpá-los por isso, a menos que tenham experiência. Quando tiverem a experiência, não seguirão o conceito cristão tradicional, eles verão o seu próprio estado maravilhoso se desenrolando, que o Antigo Testamento é realmente verdadeiro, ele se revela. E é verdade no Novo, mas não como ensinado por aqueles que o ensinam. Eles ensinam isso de maneira totalmente diferente. Não é nada disso. Deus é a única realidade. Não há nada além de Deus. E Deus é amor, e Deus é o Pai, e como Pai, deve haver um filho, e esse filho é um filho, e esse filho é Davi. Portanto, estou lhe contando o que sei por experiência própria. Não estou especulando, não estou teorizando. Se hoje recuarmos 2000 anos, pensamos que as pessoas mais importantes que viveram no primeiro século depois de Cristo seriam os Césares e as poderosas potências daquela época. Eles eram os pescadores desconhecidos. Nomeie os outros. Os pescadores desconhecidos daquele século foram os mais importantes. Então ele vem ao mundo, e o homem, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Assim aprove a Deus, pela loucura que prego. Ver 1 Coríntios 1 versículo 21, disse Paulo, falar-vos do mistério de Deus. E a fraqueza do homem, ele usa isso, e a humildade do homem, e ele usa isso, e não todo o falso orgulho do mundo. Hoje premiamos este por ser o mais bem vestido. Bem, ela pode pagar 100.000 por ano em vestidos. O outro pode pagar outra fortuna por outra coisa. E damos todos esses prêmios todos os anos. Pergunte-me no próximo ano quem foi mencionado este ano. Eles desaparecem assim como as sombras desaparecem. Mas recuamos 2000 anos, quando os pescadores desconhecidos eram as pessoas mais importantes que existiam na face da terra. E ele os chamou, um por um, e chamando-os um por um, abraçou-os e enviou-os. Ninguém pode ser enviado sem ser primeiro chamado, e quando é chamado, é abraçado. Mas quem os abraçou? Enquanto ele estava na terra? Não. Depois que ele partiu deste mundo. É o Deus ressuscitado que os chama. O Senhor ressuscitado os chama, e quando você for chamado para isso, posso lhe contar. A história é totalmente verdadeira, aqui está o ser angélico com um livro de registros. Como diabos isso poderia ser visto por Daniel? Mas é verdade. Aqui está um livro tão alto indicando, um livro tão largo, e aqui está ela, ou melhor, ela está sentada em uma mesa não muito diferente desta, mas é grande, e ela está gravando, o anjo da gravação. E quando você é chamado para esta Assembleia Divina, você fica ao lado dela e ela olha para você. Ela não diz uma palavra para você, ela simplesmente registra seu nome. Ela verifica você. Então você é levado, em espírito, à presença do Senhor ressuscitado, o ancião dos dias, é quem ele é, conforme descrito em Daniel. E ele faz uma pergunta simples. Qual é a melhor coisa do mundo? E você responde automaticamente, como se fosse divinamente inspirado. Fé, esperança e amor, estes três. Mas o maior deles é o amor. Então ele realmente abraça você. Ele tem mãos, tem rosto,
tem boca, ele faz uma pergunta. E aqui, ele abraça você e você se funde como se tivesse pegado uma gota d'água e jogado em uma tigela d'água. Desaparece nele sem perda de identidade. Torna-se a tigela e ainda assim é individualizada. Não deixei de ter consciência de que sou o ser que pensava ser, ainda assim senti o êxtase da união. Isso foi união. Esse foi o verdadeiro batismo do Espírito Santo. E então fui colocado na presença de outro, que era o poder infinito, e foi ele quem me enviou. Ele é o mesmo que me abraçou, pois Deus é um ser multiforme. Ele assume qualquer forma que se adapte ao propósito do momento. Então, quando fui enviado, o poder me enviou, quando fui abraçado, o amor me abraçou. Isso é para a eternidade, como é dito no capítulo 8 de Romanos. Nada na eternidade poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8 versículo 39. Portanto, nada pelo que passarei, tendo sido enviado, poderá me separar dessa união com o amor. Mas fui enviado, não pelo amor, fui enviado pelo poder. Ele parecia ser o poder todo-poderoso quando me enviou. Abaixo os sangues azuis, não a estrutura social. Abaixo toda adoração externa, é simplesmente uma expressão que significa todo o protocolo da igreja. Tudo que é algo externo, abaixo. Não tem nada a ver com a realidade. Todas as coisas que você vê quando vai à igreja, todas as cruzes e todas as coisas que estão com elas. Não destrua, ignore. Não tem nada a ver com a realidade. Então, o poder me enviou para lhe dizer o que estou lhe dizendo, mas o amor primeiro me abraçou e, portanto, estou convencido de que nada neste mundo pode me separar do amor de Deus. Não importa o que eu passe, isso não pode me separar do amor de Deus. Mas eu estou lhe dizendo, você é Deus Pai. Você não acordará até que o Filho apareça. No momento em que ele aparece, sua memória retorna e você o reconhece da maneira mais íntima e maravilhosa, e nenhum poder no mundo pode abalar a sua confiança nesta união de pai e filho. É o retorno da memória. A amnésia desaparece e sua divindade retorna. Mas você sabe que todos terão a mesma experiência. Você não pode se vangloriar, como é dito em 1 Coríntios, capítulo 4. O que você tem que não recebeu? Se você recebeu, onde você pode se orgulhar? E Coríntios 4 versículo 7. Do que você poderia se orgulhar? Como eu poderia estar diante de você e me gabar de ter sido abraçado por Deus quando foi um presente? Deus dá a si mesmo. Então não posso me gabar. Não sou melhor do que, se eu preceder você em ordem cronológica, não posso preceder você em importância, porque somos todos um. Cada um é Deus. Portanto, se eu os precedi, sem dúvida, precedi-o por alguns anos, faz 12 anos, no próximo mês, que isso aconteceu comigo. Isso pode acontecer com você esta noite. Isso pode acontecer com você no final de um período de tempo. Mas quando isso acontece, você tem sido um comigo. Não posso ser melhor do que. E o tempo não significará nada se eu o preceder no tempo. Não tem nada a ver com ter precedência sobre você, porque somos um. Deus é um. Então aqui, tudo se desenrola dentro do homem, o crânio do homem, a cabeça imortal do homem. É aí que está todo o drama. Se você insistir nisso, posso lhe contar? Você terá muita coragem para enfrentar tudo neste mundo. Se os negócios estão lentos, o que isso importa? Se alguém que você ama profundamente está desaparecendo diante de seus olhos, tudo bem, você sabe, ela ou ele ainda é o ser que você é. Nada morre neste mundo. E então, isso realmente não importa. Se eles desaparecerem e desaparecerem do seu mundo, ainda assim não importa,
porque você é amor, e ele ou ela é amor, e todos, no final, são um. Todos são um. Então você é encorajado a passar por todos os fogos do mundo, todo o inferno que alguém pode colocar sobre você, porque somos todos um e não podemos sair até que sejamos perfeitos. Você deve ser perfeito, assim como seu Pai Celestial é perfeito. E esse perfeito significa simplesmente totalmente feito, totalmente crescido, um homem completo, e esse homem completo é Deus. Deus é homem. Não deixe ninguém lhe dizer que ele não existe. Ele não é uma super-alma impessoal. Deus é homem. O homem, não sabendo disso neste nível, pensa que é alguma força impessoal peculiar. Ele não é uma força impessoal, ele é muito pessoal. Um corpo, um espírito. Um Senhor. Um só Deus e Pai de todos, todos estão contidos neste um. Então peço que você seja paciente. E se você não consegue compreender completamente tudo o que estou tentando dizer, acredite em mim. Estou lhe contando o que sei por experiência própria. Não estou especulando, não estou teorizando. Não tenho nenhuma intenção de estabelecer alguma filosofia de vida viável. Não tenho nenhum ismo, nenhum desejo de colocar nada em movimento para perpetuar aquilo de que estou falando. Se alguém tem esse desejo, deixe-o tê-lo, mas eu tenho um. O que sei é que durará e durará e durará, e crescerá, tal como cresceu há 2000 anos. Pois chegou a hora de contar a verdade a respeito do Filho. Já temos isso há 2000 anos, uma concepção errada de quem Deus realmente é. Jesus é o Senhor Deus Jeová. E o Senhor Deus Jeová é Pai, e o Pai tem um filho, e esse filho é Davi. Esse é o Davi da fama bíblica. E um dia você saberá disso e ficará tão emocionado que não poderá conceber o êxtase que sentirá ao ver Davi, e Davi o chamar de pai. E então você volta às suas próprias palavras porque ditou as palavras das Escrituras e adormeceu. Você é o autor do livro. No volume do livro, é tudo sobre mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Senhor. Salmo 40 versículo 7, 8. É tudo sobre mim, o Pai e o Filho. Este é o relacionamento. E quando isso acontecer com você, você contará. E eu estou dizendo a vocês por experiência própria que as gerações futuras pegarão o que vocês ouvirem esta noite e contarão, contarão e contarão. Refiro-me às gerações ainda não nascidas ao longo dos séculos, pois fui enviado para contá-lo. O ano era 1929 quando fui chamado. Em 1929 fui chamado e enviado, e não entendi nada do mistério que aconteceu naquela noite. Mas ele aceita os homens mais baixos, os mais humildes, não os eruditos. Ele pega aqueles que ninguém jamais suspeitaria, e se ele te leva, então, ele está com você e se revela dentro de você. Assim, no devido tempo, 30 anos depois, ele se desdobrou dentro de mim, em 1959. Foram 30 anos de preparação dentro de mim, como uma gestação, e então, de repente, ele surgiu dentro de mim. Então eu soube quem ele era. Ele veio até mim como alguém desconhecido, mas alguém que da maneira mais maravilhosa e milagrosa me permitiu experimentar. Quem é ele? Quando experimentei quem ele é, percebi que sou ele. Não éramos dois naquela época, apenas um. Eu estava sozinho no túmulo onde fui enterrado, e não percebi ao longo dos anos que eu era aquele de quem as Escrituras falam, que eu era o enterrado. Agora deixe-me confortá-lo. Fomos crucificados com Cristo, não apenas um único ser, fomos crucificados com Cristo. No entanto, eu vivo, mas não eu, é Cristo quem vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé naquele Filho de Deus que me amou, seu Pai se entregou por mim. Gálatas 2 versículo 19, 20. Ele morreu para trazer seu Pai de volta.
Isso faz parte do drama. O pai e o filho. Somente Deus poderia fazer isso. Não há nada além de Deus no mundo. Deus está desempenhando todos os papéis no mundo, e no final, quando ele acorda, o seu amado Davi está diante dele, a soma total das experiências do Pai através da morte. E ele vence a morte. Ele sai da morte, como o ser imortal que ele é. Agora, se você souber de alguma coisa neste mundo que valha mais do que aquilo que eu lhe contei esta noite, diga-a para mim. Se esta noite você fosse o dono da terra e da morte, posso lhe contar? É inevitável. O que importaria o que você possuía? Se você fosse a pessoa mais famosa do mundo, o que importaria se a morte acabasse com ele? Eu te digo que você é um ser imortal, infinitamente maior que qualquer homem exterior no mundo. Nenhuma posição jamais poderia ser dada a você comparável ao ser que você realmente é. Você é o Deus imortal. Você é Deus Pai. Se alguém duvidasse de mim esta noite, eu não questionaria você. Você só sabe uma coisa: te encontrarei na eternidade e riremos da sua dúvida. Eu não me importaria se você duvidasse ou não, nos encontraremos na eternidade. Não haverá necessidade de perdão, porque seremos simplesmente hilários porque, em seu atual estado de consciência, você pode duvidar de que é o ser que estou lhe dizendo que você é. Tendo despertado do sonho da vida, estou lhe dizendo quem você é. E então, se você duvidar, só terei que esperar, e esperarei pacientemente e depois abraçarei você com amor como meu irmão, pois somos todos irmãos. São necessários todos os irmãos para formar Deus Pai. Cada um é um irmão, e juntos, coletivamente, formamos Deus Pai. Veja, a palavra Elohim é uma palavra plural. É uma unidade composta. Uma composta de outras. Nós somos os outros. Nós somos os irmãos. Então, no princípio Deus, essa palavra é Elohim, uma palavra no plural, disse: façamos o homem à nossa imagem. Essa é uma palavra no plural, e a palavra é Elohim. Então somos nós que fazemos isso à nossa imagem. Deve ser reproduzido fielmente. O que? O original. Nós somos os originais. Deve ser reproduzido fielmente para expandir a glória que é nossa. Quando é reproduzido fielmente, então é perfeito quando você acorda, mas você se expandiu devido à experiência de entrar no mundo da morte. Agora, se isso não for prático esta noite, posso lhe contar? É muito mais prático do que qualquer coisa que você já ouviu no mundo. No Jornal da Manhã você lê sobre homens proeminentes. É sempre proeminente se estiver no mundo teatral e for grande, ou se tiver dinheiro. Não pergunta como você conseguiu o dinheiro, mas você poderia deixar, digamos, 50 milhões esta noite, mesmo tendo roubado os 50 milhões, e receberá um longo obituário amanhã, mas você não vai levá-lo com você. Você deixará seus 50, seja o que for, para que outros gastem ou invistam como fazem, mas eles não vão levar isso com eles. Peço-lhe que viva nobremente, porque agora você sabe quem você é. Viva de modo que sua mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado. Bem, você simplesmente deixará as pequenas coisas para trás, mas assumirá o controle do seu passado. Eu saberei, você saberá, quando você for além. No meu caso, não vou além. Eu terminei a corrida. Na verdade, posso dizer como Paulo: combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu tenho mantido a fé. Doravante está reservada para mim a coroa da justiça. 2 Timóteo 4. Então, não continuo a corrida, continuo a luta, vou continuar apenas por um tempo, para me livrar de tudo o que me disseram que devo tirar antes que a cortina caia,
o que no meu caso, sem ficar triste com isso, eu pessoalmente espero que não seja muito longo. Pessoalmente, espero que não esteja além do presente imediato. Essa é minha esperança pessoal. Mas sei que todos chegamos na hora certa e saímos na hora certa. Então não posso contar a ninguém porque ninguém sabe essa hora, aquele momento, exceto o abismo, e ele não revela isso para a mente superficial. Ele simplesmente revela isso naquele momento quando você vai. Mas eu, como ser, ainda vivo na superfície por um tempo, seria meu desejo que não demorasse muito, porque já o terminei. Fiz tudo o que fui chamado a fazer. Terminei a obra que me deste para fazer. Agora devolva-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa é a minha oração esta noite. Espero que você seja encorajado, não importa o que aconteça com você no presente ou no futuro, a lembrar estas palavras de que você realmente é Deus, o Pai. Se você for abatido e condenado ao ostracismo e estiver sozinho, lembre-se. Você é Deus Pai. E lembre-se das minhas palavras, você encontrará o seu filho, que é o Filho de Deus, e o Filho de Deus o chamará de Pai, e você saberá que realmente é Deus, o Pai. E quaisquer que sejam as roupas que você usou, quão esfarrapadas elas poderiam estar no mundo, quando você ouvir isso, você estará vestido com seu corpo imortal. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.